Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem Pra Ti. Mas antes de começarmos, eu tenho uma pergunta. E aí, você é feliz? Dá para dizer assim, de peito aberto, sim, eu sou feliz. Mas espera aí, afinal, o que é felicidade? A felicidade está no dinheiro, está no amor, está na paz interior, está no equilíbrio. Ou a gente está correndo atrás da felicidade aí todos os dias? Como é que é tudo isso? Vamos falar sobre esse tema que todos nós buscamos na plenitude da nossa vida. E estão aqui hoje para falar comigo, né, duas profissionais renomadas que eu tenho um apreço muito grande, admiro muito pelo trabalho. Obrigada, gurias, por aceitarem esse convite, né? Lidiane Azevedo, psicóloga da Vivário Psicologia, representando aqui, né, muito bem essa clínica que faz um trabalho fantástico aqui em Parambi. Ângela Alessio também, né, que nos prestigia lá de Cruz Alta, enfermeira, coaching e também palestrante, para falar um pouco dessa temática. Gurias, sejam bem-vindas. Eu gostaria que vocês, então, se apresentassem para quem nos assiste, para quem nos escuta, falassem um pouquinho quem são vocês, quais são as curiosidades da jornada de vida de vocês e por que vocês estudam felicidade, né? Muito bem, vou começar então. Começo com a Lid. Manda ver. Então, eu sou enfermeira, já aposentada há 12 anos, trabalhei por 17 anos em hospital, depois eu tive uma clínica, o Equilíbrio, de Cruz Alta, e fiquei por 10 anos à frente dessa clínica. Depois, quando eu saí da clínica, eu decidi trabalhar com a mente humana, porque eu sempre gostei muito. E eu estava falando para as meninas que, enquanto enfermeira, meu sonho de consumo era ser psicóloga. E acabei migrando para PNL, para neurolinguística, neurociência e o coaching. E acabei, então, fazendo uma formação nessa área. E eu trabalho com a mente humana hoje, mas nesse nível. E a partir daí, então, muitas coisas aconteceram nesses 12 anos. Também trabalho com palestras hoje, com mentorias, com cursos de formação em liderança, enfim. É uma vida bem movimentada, cuidando das mentes das pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, uma das palestras é sobre felicidade, né, Ângela? Sim, eu gosto de levar para as empresas. Hoje a gente tem essa realidade de que a depressão vai ser o mal do século até 2030, já estamos nos encaminhando a passos firmes para isso, e as empresas, elas estão já preocupadas e buscando uma saúde mental e emocional, né, dos seus times. Enfim, fico bem realizada, bem satisfeita com isso, porque a gente tem contribuído na medida do possível. Muito bem, e se você pudesse falar para a nossa audiência que nos assiste e nos escuta, uma curiosidade da Ângela mãe, da Ângela avó, da Ângela pessoa, porque antes da gente ser profissional, a gente é pessoa também, pessoa como as pessoas que nos assistem, né, que tem desafios, que tem superações aí ao longo das suas vidas. Olha, não sei se é uma curiosidade, mas eu tenho por hábito praticar tudo que eu prego, tudo que eu aplico. Então, foi muito engraçado quando eu estava fazendo a minha formação em PNL e o Master depois, eu aplicava nos meus filhos. Eles estavam na adolescência, e aí eu dizia para eles usarem as técnicas durante o estudo, enfim. E aí eles, mãe, tu só pode estar louca, né? Aí um dia eles me ligou e disse, mas eu tô com muita dor no meu pescoço. Eu disse, o que foi, filho? Tu dormiu mal? Não, é que eu dormi em cima do livro e era muito grosso. Era uma
técnica para absorver o conteúdo. Na PNL tem essa técnica, né? Aí tu coloca assim, enquanto eu durmo, a minha mente absorva todo o conteúdo desse livro. E isso vai gerando uma segurança e uma autoafirmação. E ele me chamou de maluca, mas ele fez. Olha então, só. foi muito engraçado. Então, eu apliquei muita coisa com os meus filhos e deu certo. Deu certo. Daí eu tenho 2 filhos maravilhosos, que a gente ri muitas vezes falando sobre essas questões. E agora, o meu xodózinho é mesmo a minha neta. E eu tô criando muitas memórias legais com ela. Tenho colocado já, ela tá com 2 anos e meio. E a gente já tem uma história bem linda e ela nunca vai esquecer. Ai, que Baseado bacana. nessas questões justamente de motivar a mente dela e construir um caminho com a vovó. Uma trajetória. Uma trajetória com a vovó. E que bacana essa prática, né, Ângela, de você ter coerência com aquilo que você prega, você aplicar isso na tua vida também. É muito bacana. Parabéns mesmo, Ângela, pelo Obrigada, trabalho. acredito muito nisso, de que se a gente vive, a gente consegue falar com mais propriedade, né? Com certeza, com mais propriedade, com mais conhecimento e sem hipocrisia, que nem eu digo, né? Porque como que você vai ensinar algo que você não vivenciou, né? Então é muito complexo tudo isso. Lidiane, seja bem-vinda pela segunda vez já aqui no Pod, contribuindo conosco, contribuindo com a nossa audiência nessa busca, né, de uma vida mais leve, de uma vida melhor, de uma vida com bem-estar, com propósito. E que a gente possa encontrar felicidade. Eu acho que é a grande meta de todos nós nessa plenitude. Sim, então, obrigada pelo convite de novo, Marga, eu adoro. Gosto muito dessa ideia da gente sentar e poder, né, trocar pensamentos, conhecimentos, falar sobre isso. Eu acho que isso é riquíssimo e é muito humano também, né? Então, vou falar um pouquinho de mim? Com certeza. Então, Queremos relembrar quem é você. Psicóloga clínica é a minha maior atuação, né? O meu maior ramo, assim, onde eu me dedico mais e gosto muito dessa atuação. Então, tem como idealização a Vivari Psicologia, um espaço onde eu faço uso, né, para ser acolhedor e então poder escutar as pessoas através dessa ciência que é a psicologia, de uma forma muito responsável e de uma forma muito humana, né? Eu acho que esse é um ponto bastante crucial hoje no que nós estamos vivendo, né? Então, além disso, tem as formações, trazendo aí a formação em especialização em saúde mental e desenvolvimento humano, em neurociência do comportamento, formação em terapias contextuais da TCC, todas essas formações que a gente vai buscando para adquirir um conhecimento e poder trazer uma riqueza aí aonde seja pautada e embasada, né, em algo que está sendo validado, que tem um compromisso aí com a ciência. Esse, de fato, é um dos meus objetivos, daquilo que tem, inclusive eu faço uma especialização também prática, baseada em evidência, em psicologia, porque hoje existem muitas vertentes daí, né? Nem tudo que é artigo científico é de fato validado e baseado em evidência, né? Então a gente faz essa distinção, o que é muito importante, porque, enfim, nós falamos aqui de mente humana, né? É um tanto não palpável esse conceito de mente, mas de certa forma, o cérebro humano, esse órgão aí que se desenvolve, se constitui, ele precisa também de cuidado, né? É um órgão que a psicologia, a psiquiatria vem aí para estar olhando com uma lupa, né? E vendo como que ele se desenvolveu e a partir disso, como que ele foi criando as suas representações, enfim. Então, esse é meu trabalho e estava compartilhando aqui algo um pouco novo, que estou aí projetando um convite de dar aula. Hoje, inclusive, quando vieram com esse convite, me chamaram de professora. Achei tão interessante, porque eu não tinha ainda recebido essa nomenclatura. Olá, professora Lidiane. Oi, opa, professora, interessante isso, deixa eu ver como é esse lugar. E é um convite para estar, então, atuando nessa área que possivelmente eu irei desenvolver e compartilho. Acho que essa é uma curiosidade, uma novidade aí, que até para mim também, acho que vai ser uma experiência bem bacana
nesse quesito. Felicidade, então, é o nosso tema, né, Marga? Felicidade, que coisa boa, né, gente? E que coisa boa ver essa trajetória de vocês, essa relação com o tema, e tudo está conectado, interligado, para que a gente possa atingir aí a felicidade. Mas vamos lá, gente, tem muitos mitos em relação à felicidade. Existe uma definição real, científica e filosófica para esse termo, né, do que é felicidade? Dá para medir isso? Como é que é isso na prática? Ou é muito subjetivo de cada pessoa, de cada ser humano que é único? Me ajudem aí a desconstruir essa temática. Olha, posso falar? Tá, tu sabe que quando você vem com um convite, né, vamos falar sobre o quê? Sobre felicidade. Né, será que é um conceito, um tema do qual eu me autorizo a falar, né? Porque não é um terreno onde a gente se instala esse tema, né? Não é pronto. Achamos aqui, vamos circular aqui, né? O metro quadrado é essa definição e aqui está a felicidade, né? Não, é muito mais um caminho por onde a gente vai passando, né? Percorrendo, descobrindo, sentindo. E eu acho que essa nossa conversa aqui hoje vai ser um pouco assim, né? Eu acho que se a gente trouxer verdades sobre felicidade, no momento em que a gente faz isso, por mais que tenha no dicionário uma definição lá, a gente vai estar, talvez, sendo um pouquinho superficial, talvez, né? Se a gente for trazer verdade sobre o que é felicidade, porque ela percorre um caminho, ela é essa troca, ela é esse sentir, essa percepção, essa individualidade. E você pergunta sobre o que é felicidade, né? E sim, essa é uma das maiores buscas do ser humano, uma busca universal. Incessante, e né? Tem a ciência, Marga, ela não define felicidade. Não há um construto, uma medida de felicidade da qual eu consigo tabelar e saber a partir disso se você é feliz, o quanto você é feliz, tantos por cento, né? Não há. A ciência, a felicidade ainda é um assunto que a ciência não vem com um artigo dizendo isso, descobrimos o que é e como ser feliz, né? A felicidade, ela é muito mais relacionada a questões mais filosóficas, mais relacionadas à arte, à poesia. A felicidade, ela está aí, nessa questão subjetiva e simbólica. A ciência, ela vem com possíveis fatores de bem-estar subjetivo, o que é muito diferente. A gente fala em felicidade, fala de bem-estar subjetivo, e por vezes a gente considera que as duas coisas são a mesma coisa, né? E a ciência, ela vem com fatores de bem-estar subjetivo, como o teu sono, se você dormir bem, o teu cérebro vai funcionar bem, logo, né, o teu corpo vai funcionar bem, isso pode contribuir para que você viva bem, o que você se alimenta, bons vínculos, hoje cientificamente, isso sim, tem na ciência artigos, né, ali validados pela Cochrane, onde diz que bons vínculos saudáveis são um dos fatores mais importantes para você viver bem, né? Então, bons vínculos, ter uma certa rotina, ter uma sensação de propósito, isso são fatores de bem-estar subjetivo, que contribuem para a felicidade. Agora, felicidade já é mais numa construção, um pouquinho mais de um encontro consigo mesmo, assim, numa perspectiva de perceber algo que é indescritível naquela vivência que você está tendo, sabe? No momento em que você define, em que a palavra é suficiente para definir aquilo que você está vivendo, aí sim, é gostoso, traz algo relacionado ao bem-estar subjetivo, mas a felicidade, ela tem um fim por si mesmo, onde aquilo que você está vivendo não precisa ser provado, não precisa ser mostrado, simplesmente por você sentir, se encontrar, nossa, como isso aqui que eu estou vivenciando me traz algo que bate, né, dá um match, assim, com a minha percepção de sentido de que vale a pena estar vivendo. E isso não querendo romancear, e não quer dizer que isso acontece o tempo todo com a gente, mas felicidade vem de encontro com isso, né? E isso é tão íntimo. É como você tentar definir o que é uma cor, né? Tenta definir o que é o vermelho. É uma cor, mas
Vamos supor que tem uma pessoa cega aqui e você precisa definir esse vermelho. Explica para ela o vermelho. Eu não consigo, não sei, eu só consigo saber vivendo. É porque eu estou experienciando essa, né, vivência que eu sei definir, mas só para mim mesma. No momento em que eu tenho que dizer para você como é o vermelho, para você que não enxerga, eu não sei como dizer, né? Só sei dizer que é uma cor. E a felicidade está por aí, sabe? Nessa vivência assim que é muito íntima e muito pessoal mesmo. E às vezes você é feliz e nem consegue perceber que é feliz? Me ajuda, Ângela. Bom, depois do discurso da Lady, eu me empolgo, vocês me cortem, viu? Não, a gente não vai te cortar. Mas assim, existe justamente uma fantasia, né? Existe um romantismo em termos da felicidade e realmente não tem um conceito, não tem uma definição, mas nós temos já desde Aristóteles que ele diz, né, que a felicidade é construída no dia a dia, a nossa felicidade. E hoje a gente tem muito da psicologia positiva, que a felicidade é uma questão de decisão pessoal, né? Então, aonde estão os mitos, aonde tu entra numa fantasia e coloca isso muito distante de ti, quando na verdade são as nossas escolhas diárias. Sim, felicidade é uma decisão pessoal. Não viver eternamente sorrindo em êxtase, mas tu conseguir administrar o teu dia a dia, né? Que escolhas nossas que nos levam a um bem-estar e que podem nos trazer, então, a sensação de felicidade. Desde os pensamentos que a gente alimenta, de como a gente nutre a nossa mente e o nosso espírito também, né? Os relacionamentos que a gente convive, que a gente escolhe para estarem do nosso lado, eles podem nos trazer mais paz, mais tranquilidade e momentos felizes. Dependendo dos relacionamentos, eles são tóxicos, eles nos adoecem, e aí como que a gente vai ficar feliz? Então são escolhas, a gente tem o poder de facilitar a nossa felicidade, né, em termos, né, a nossa sensação de bem-estar ou não. A questão vou completar, aí a questão do princípio, né, do propósito. Então a gente colocar sentido no que a gente faz, a gente colocar sentido nas nossas relações, nos nossos movimentos todos, né? Estarmos com pessoas que agregam, com pessoas que querem estar conosco, nos faz muito bem também. Então, são questões bem práticas, né? Hoje, tanto que se mede, existem os estudos de Harvard, né? Junto com várias empresas, com várias instituições a nível mundial que medem, né? Então, a gente tem, por exemplo, em termos práticos, dentro da ciência, por exemplo, que 20% das pessoas são felizes no seu trabalho. Isso é pouco, por isso se trabalha muito dentro das instituições para aumentar o bem-estar, consequentemente a felicidade. Esse ano já saiu o relatório mundial da felicidade, né? E a Finlândia, pelo 8º ano consecutivo, é o país que tem o maior índice de felicidade. Mas tu veja qual que é o maior índice de felicidade em termos gerais que eles conseguem medir? 7,7%. É muito pouco, né? Então, é muito subjetivo, né? As questões que são usadas para medir são questões práticas. E a felicidade, ela não é tão prática assim, né? Então... Essa distinção entre bem-estar subjetivo e felicidade, acho que é bem interessante. Porque bem interessante. Não necessariamente o bem-estar significa estar feliz, né? Felicidade é algo muito mais profundo. E Marga, respondo sim para a tua pergunta sobre, às vezes as pessoas são felizes e não percebem, né? Porque perceber envolve uma função aí que nós chamamos de processo atencional, né? Você pegar a tua atenção, que é um dos processos executivos do teu cérebro,
e de uma forma ativa, consciente, deliberada, colocar naquilo que você escolhe colocar, né? Mas hoje a gente tem muito um viver automático, onde a nossa atenção ela vai para onde ela quer de uma forma que a gente nem percebe. Aquela sensação, nossa, nem percebi e fiquei pensando nisso o tempo todo, né? Então, não tem aquela percepção que, não, eu posso guiar a minha atenção, né? E o nosso cérebro, ele é muito programado, evolutivamente falando, para detectar perigo, porque detectar perigo nos mantém vivos, né? Detectar perigo nos previne, né? E nos ajuda a sobreviver. E acaba que o nosso cérebro ele é bastante conduzido a detectar perigo. E se nós não nos apropriarmos desse órgãozinho aí, dessas funções de uma maneira consciente, não vamos sim perceber aquilo que a vida está nos proporcionando no nosso entorno, por colocar a nossa atenção naquilo que pode estar sendo um perigo e que eu preciso ficar hipervigilante para estar me protegendo e resolvendo problemas o tempo todo e atento a tudo isso. E no momento em que a minha atenção fica sempre nisso, eu não percebo que ela não está sendo colocada em atividades, em experiências tão minuciosas e tão bonitas e tão, por vezes, visualmente pequenas, mas valorosamente muito grandes, que não percebe. Nossa, eu nem percebi. Nossa, realmente, olha só, agora que você está me falando, eu percebi que eu tenho tantas coisas que me trazem sensações boas, sensações de felicidade, mas a minha atenção não está naquilo, porque enquanto eu estou vivendo aquilo, a minha atenção está em outras coisas, então não há percepção consciente. Então, sim, como é bacana esse exercício de você trazer a consciência, para um pouquinho, vamos dar uma olhadinha aí para todos os processos, né? Certo? Sim. Normalmente a pessoa se dá conta que era muito feliz quando acontece uma situação ao contrário, né? Então, às vezes acontece uma situação trágica, dramática, e aí naquele momento perde alguma coisa. Quando tu perde alguma coisa, aí tu pensa, nossa, eu nem estava me dando conta de como eu era feliz antes, eu só queria voltar para minha paz, para minha tranquilidade, para minha Olha que interessante isso, né? Porque a gente liga muito ao automático. É que nem respirar, tu nem te dá conta que tá faltando oxigênio às vezes, né? É verdade, gente. E é muito isso, acho que a gente liga também muito o automático nessa nossa vida moderna, com esse sistema de alerta sempre aqui, né? Porque eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso ter resultado, eu preciso aquilo. E a gente vive no automático e não nos permite a parar e reparar, como tem um autor que fala muito nisso, né? A reparar nas coisas belas do dia a dia, que é poder tomar um café com um amigo, que é poder apreciar o sol, uma boa paisagem, né? Que é poder estar em família, num almoço em família. Então, me parece que esse automático também tá nos levando para esse patamar de poder talvez sentir mais essa felicidade ou ter essa consciência dessa felicidade, né? E agora, ouvindo vocês falar, gente, uma coisa que nem tá no nosso script, que a gente nem tinha combinado, aquelas perguntas surpresa, né, que a gente adora fazer aqui. É um exercício bacana essas perguntas surpresas. Mas me veio uma relação agora, né? A Ângela traz aí esse dado, esse índice de depressão que a gente tem na atualidade, que até 2030 isso deve aumentar muito mais. A depressão, ela é um sinal, um indicativo de que as pessoas não estão sendo felizes ou não tem nada a ver? Posso falar? É muito importante a gente conseguir distinguir isso, porque a gente fala a palavra depressão e tem compreensões um tanto errôneas em torno dessa palavra, né? Porque a gente ainda moraliza a questão depressão. E ela é uma doença. Depressão é um sistema nervoso central, né, o cérebro aí, que está com uma química bastante alterada, além e que tanto é associada, né,
a maneiras de interpretar, pensamentos, formas de você se relacionar com as pessoas, com a vida, com as regras de vida, né? Então, uma coisa retroalimenta a outra. A depressão tem uma predisposição genética. Então, eu tenho uma predisposição genética para um transtorno de humor, como, por exemplo, a depressão, meu genezinho está quietinho lá, né? Dependendo do contexto, da maneira como eu vou associando as minhas regras de vida, principalmente uma certa rigidez psicológica relacionada às minhas atividades, né? A minha resolução de problemas, os meus relacionamentos, associada a uma rotina bastante difícil, como um sono que não está sendo bem construído, uma alimentação que é bastante negligenciada. Todas essas associações, situações de estresse, de vulnerabilidade, traumas, elas vêm, acessam esse genezinho, ele se abre e um quadro de depressão pode acontecer, que está associado aí a questões orgânicas também, né? Eu acho que a gente precisa diferenciar isso. Então, depressão é um conceito, está numa área relacionada à ciência. Felicidade está já numa área relacionada a algo um pouco mais moral e filosófica. Então, por isso que a gente às vezes confunde no sentido, poxa, mas aquela pessoa tem tantas, né? Tem tudo para ser feliz. Isso, a gente ouve muito com isso, depressão, né? É o mesmo que dizer, nossa, mas tem tanto ar no mundo e você tem dificuldade de respirar, né? Tem aí, é a mesma coisa. Uma coisa não tem a ver com a outra. A depressão, ela é um processo que, associado a fatores ambientais, psicológicos, genéticos, orgânicos, biológicos, ela acaba desenvolvendo uma névoa ali na tua forma de ver o mundo, que sim, as coisas externamente, os estímulos e o contexto pode estar funcionando muito bem a quem vê, mas a forma de representar de um cérebro que está adoecido não consegue, né? Então precisa aí de tratamento, né? Tanto psicoterapêutico quanto medicamentoso, se é uma depressão de médio a grave, né? Então, é importante diferenciar isso, sabe? Porque senão a gente moraliza muito as coisas. A gente fala, nossa, mas eu sempre falo para os meus pacientes, é como você comer um doce, né? E aí a outra pessoa que está contigo diz, não posso comer esse doce porque esse doce me faz muito mal, porque eu tenho diabetes, então eu não posso comer. Nossa, mas eu como doce e não me faz mal nenhum, como é que para você faz mal? A gente acharia isso bem estranho, nós não falaríamos isso para um diabético, né? Nós não falaríamos, poxa, eu posso comer doce e não me acontece nada e você come doce e te faz mal. Porque a gente reconhece, tem algo relacionado a esse órgão chamado pâncreas que não está funcionando muito bem, logo ele vai ter uma experiência diferente da minha, no mesmo comportamento ele vai ter uma experiência diferente. A pessoa que tem depressão, não é o mesmo grau de injustiça dizer, poxa, mas é só... você tem tudo, eu funciono tão bem, olha como a gente trabalha no mesmo lugar, ou nós dois temos família, estamos tão bem, eu estou tão bem, como que você não está, sabe? Essa diferenciação, essa moralização ainda é algo que precisa muito ser desconstruído em saúde mental. Então, a felicidade é um ponto, depressão, a gente já está falando numa questão relacionada a uma doença, a um transtorno mental que tem aí níveis que vão para além, né, de uma subjetividade. Ângela, quer contribuir? Estou tentando. Mas, assim, é claro, com muita propriedade que ali te coloca tudo isso, mas existem muitos movimentos para trabalhar preventivamente nesses fatores externos, todos que contribuem. Então, eu acho que tudo corrobora, né, para que a saúde mental seja resgatada, muitas vezes, e preservada, na maioria das vezes, ainda antes da pessoa se adoecer, né? Porque são muitos os gatilhos, como tu mesma colocou, que desencadeiam então a abertura desse gene, né? Então isso pode ser trabalhado já desde a infância, num ambiente saudável, a criança criada num ambiente saudável, a relação saudável com redes sociais, com estímulos externos, com essa necessidade de acompanhar tudo isso que a gente não dá conta, né? Tu imagina um adolescente, tu imagina uma criança, né? Então,
eu acho que essa pressão, essa exigência externa toda vai gerando uma obrigação, né? De tu ter uma performance muito além do que tu tá pronto para ter no momento, escolhas muito além do que tu tá preparado para fazer no momento, né? E aí, então, tu acaba adoecendo em forma E aumenta o estresse, né? Aumenta o nível de estresse. O nível de estresse é fator de risco para qualquer... Então, o trabalho preventivo, ele é todo em cima justamente de diminuir essa pressão externa, que vai diminuir o estresse, que vai trazer uma condição mais humana de vida, porque a gente está se robotizando aí, né, de tanta exigência, e aí a gente consegue se manter mais saudável, porque não era assim antigamente, e isso está piorando, porque alguma coisa está apertando, está impulsionando, está oprimindo, está... acho que é mais ou menos por aí. É perfeito Concordo. Essa colocação de vocês, e aí vem ao encontro da nossa próxima questão, que é realmente a gente tem essa possibilidade de se conectar com muitas outras pessoas através das redes sociais, mas ao mesmo tempo a gente faz uma conexão rasa e a gente se compara todo o tempo às outras pessoas, né? A gente brinca, nós que estudamos comunicação da mídia digital, que na internet todo mundo é feliz, né, gente? Vocês já viram alguém com perrengue na internet? É muito difícil. Todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo é belo, todo mundo realiza os seus sonhos o tempo todo, sendo que isso é um recorte só dos momentos bons, né? Isso gera essa sensação que só eu tenho problemas, que só eu não sou feliz o tempo inteiro, e gera essa, vocês concordam comigo que é quase uma pressão tóxica pela felicidade, é quase uma obrigação eu postar pelo menos uma vez por semana que eu estou brilhando, que eu estou feliz, que eu estou comprando uma coisa nova, que eu estou com o meu cabelo novo, que eu... É isso mesmo que está acontecendo, gente? Me ajudem. Sim, vou responder essa primeiro. Realmente, essa pressão da mídia toda, né, em a gente manifestar felicidade, então é uma competição para ver quem é mais feliz. Parece que tu tem que suprimir, que tu tem que ocultar, então, as situações que são desagradáveis, as situações onde tu não tá tão pleno, né? E também as dificuldades do dia a dia, elas não são trazidas ali. E se forem trazidas, também vai virar uma tragédia, então como é que administra isso? Então, isso torna muito complexa a questão do quando que eu vou ser feliz, né? Se eu vou ser feliz, eu só posso ser feliz agora, eu só posso estar vivendo a minha vida agora. Então, isso está muito projetado, assim, no ideal. E isso gera uma pressão tão grande que as pessoas estão se suicidando aí, porque uma pessoa que não consegue alcançar aquele nível imaginário de felicidade para publicar ali, ela pensa, para mim não tem lugar nesse mundo. Não tem propósito mais. Eu tenho que deixar de existir, eu vou deixar de existir, então, né? É como se não tivesse pertencimento. Exatamente, isso não é meu mundo. Como é que eu faço aí se endivida? Como é que eu faço para ter aquelas roupas de grife? Como é que eu faço para ter o celular do ano? Como é que eu faço para fazer a viagem? Para fazer aquela viagem dos sonhos, para aquelas fotografias maravilhosas, para fazer meu book. Então, assim, só que muitas pessoas nem entendem a questão do IA, a questão de toda essa manipulação, desses recortes, desses shapes todos limpados pela internet. Então, assim, aí tem gente que quer morrer mesmo, né? Não faço parte, que nem diz a Lid, né? Não faço parte, eu não existo. O maior paradoxo disso
é que no momento em que você precisa provar a tua felicidade, isso deixa de ser felicidade. Perfeito. Tem um livro que é muito bacana, um livrinho de bolso, assim, do nosso filósofo brasileiro aí, né, o Clóvis de Barros, que na minha opinião, no Brasil, é um dos que eu mais adoro escutar. Ele tem um livrinho de bolso chamado A Felicidade é Inútil. Eu achei muito bacana. Por quê? Aí a gente escuta essa palavra inútil, né? A gente tem uma compreensão tanto pejorativa da palavra inútil, né? Mas ele traz a felicidade como um fim em si mesmo. O que isso quer dizer? Todas as coisas, elas têm elas servem para, né? Essa xícara serve para eu beber o que está aqui dentro, que é um líquido. Uma água, né? A gente brincou, eu tô brincando que a gente brincou que é fazer parecer que é café. Mas então essa xícara. Me entreguei, porque a gente tá falando exatamente disso, né? Vida real aqui, verdade, né? Aqui não tem shape, é vida real. É verdade. Mas então, o que está se trazendo aqui nesse sentido, existe uma função, né? Existe um para. A felicidade não é para nada. Ela não tem uma utilidade para alguma coisa. No sentido assim, eu vou ser feliz para o quê? Para ser feliz. No momento em que eu sou feliz para mostrar e provar, deixou de ser felicidade, entende? Então o paradoxo está nisso. E por isso que ele fala, é inútil, porque ela não tem uma utilidade. Isso é algo positivo, porque aí você percebe que a felicidade está naquilo que está ali como um meio e não como um fim. Ele traz a felicidade como um meio e não como um fim, né? Por isso que fica aquele lance de, quando eu alcanço, aí parece que não sou mais feliz, porque, como disse a colega, vê aquela ideia de felicidade como um fim, né? E eu acho que é bem interessante nesse sentido, porque aí a gente começa a compreender que estar aqui, e eu trago até vamos pegar o exemplo do podcast. Nós estamos aqui agora num podcast, conversando, né? Trazendo uma conversa. Olha que bacana, conheci você hoje, que coisa maravilhosa, né? A gente poder ter esse contato, poder te escutar falando, poder escutar a Marga fazendo as perguntas, se interessando. Eu tenho que aqui, né? Nós duas estamos tentando trazer aqui uma reflexão para que isso seja rico, né? Para que tenha um valor para somar. Olha o que está acontecendo aqui agora, né? No momento em que a gente percebe isso e que a gente vive, sabe? Não tô querendo ser piegas no sentido de estar presente, porque tá bem na moda esse negócio, né? E presença. Mas é importante, importantíssimo. É que acaba ficando piegas quando se repete muito e perde o sentido e o valor de uma palavra, né? Mas estar aqui, perceber o que nós estamos fazendo aqui com presença, então, com estar, né? Com perceber o que eu estou sentindo enquanto eu estou falando, enquanto eu estou escutando. Esse é o lance da felicidade, porque se a gente pegar o podcast, né, Marga, e considerar que só vamos nos sentir felizes com ele no momento em que ele terminar, fizer os cortes editadinhos, bonitinhos, publicar lá no Instagram, as pessoas começarem a curtir, agora valeu a pena fazer o podcast, nossa, que legal, como eu fiquei feliz em fazer. Aí no momento em que foi publicado e aconteceu isso tudo e as pessoas passou, pronto, agora perdi, foi. Agora eu tenho que... Então esse meio, né, eu estou... A experiência de estar vivendo isso por viver isso. É isso por isso mesmo. Essa é a felicidade, né? Na verdade, Melody, quando os recortes estiverem sendo postados, para nós já não existe mais. Porque o nosso momento é agora. Ou a gente vai aproveita o momento do recorte. Daí, ou a gente aproveita esse momento e curte ele aqui agora, ou depois as pessoas vão assistir. Mas nós, o que nós tivemos que viver... O sentimento é agora. O sentimento é agora. Ou a gente tá legal aqui com o que a gente tá fazendo, ou depois é só uma representação. Né? Perfeito. Então, essa consciência da gente trazer pro agora, porque o passado e o futuro, ele não te dá possibilidade para nada, porque tu só tem poder sobre a tua vida agora, nesse momento. Isso aqui nunca mais vai acontecer. A gente pode sentar outro dia aqui para fazer um podcast, mas esse momento ele não acontece mais uma vez, porque só existe hoje, nesse horário
nesse momento. Então, essa consciência da gente parar de empurrar a felicidade lá para frente, quando condicionar, né? Quando eu me formar, quando eu tiver um marido, quando os meus filhos tal coisa, quando eu comprar minha casa, isso nos afasta muito e nos escraviza muitas vezes a produzir meios para alcançar aquilo que acontece. Como tu disse, né, de quando chega lá, já não é mais. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Um carro novo, quanto tempo dura a felicidade de um carro novo, por exemplo, né? 1 mês, 2 meses, eu brinco que é quando o marido diz para a esposa assim, já pode andar no meu carro, já não é mais novidade, que enquanto é bem novo ele quer só pra ele, né? Então assim, a gente brinca muito com isso, porque são questões práticas, mas assim, toda esse poder que a gente delega para as coisas externas, ela é muito passageiro. Isso tudo não é uma coisa que tu mantém dentro de ti. Então é mais uma coisa construída dentro, com sentimentos, com atitudes, com escolhas, do que realmente projetar fora. O que não significa que não contribui, né? Contribui, mas muito. Não é o que resume. O determinante, né? Isso. Porque essa questão de projetar futuro, né? Quando eu, né? Isso é você fazer uma projeção. E no momento em que você projeta um futuro, você tem naquele momento que você está projetando o futuro, uma sensação, um sentimento, não sei como que a gente poderia descrever a palavra esperança, né? A gente, no momento em que nós estamos projetando o futuro, nós sentimos uma esperança com relação àquilo que nós buscamos acontecer. E a esperança é um fator absolutamente importante para a vida, para viver, né? Ter uma esperança de que o amanhã eu vou viver tão bem quanto hoje, ou melhor, ou, né? Isso aí no meu presente me ajuda bastante. Então, projetar futuros, querer alcançar, quando vai ser tão bom, e vai ser mesmo. A questão é quando isso é determinante, né? De fato, quando isso resume, como você bem disse, eu só serei feliz quando, né? Só tira o só. Eu serei feliz quando? Assim como no meu agora, como eu posso encontrar também nesse momento aqui algo que eu reconheça que está valendo a pena viver, né? Ao mesmo tempo que também vai ser muito bacana se eu alcançar tal objetivo, vai continuar valendo a pena, porque essa ideia de você caminhar em direção àquilo que é importante e valoroso é necessário, mas para isso também é importante definir quais são os valores que eu tenho, para onde que eu quero caminhar, o que me faz, né, me mover, né? Então, como tudo nada exclui nada, né? Não existe dicotomia em nada, ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso. Tudo é algo que vai contribuindo, vai somando. E, cara, a gente está falando aqui, claro, a partir das nossas vivências, do que a gente lê, do que a gente estuda, do que a gente se forma, do que a gente pratica na profissão, e colocando sobre a mesa, literalmente colocando sobre a mesa, né? Mas volto a dizer, com muito cuidado e muita responsabilidade de não estar aqui. É isso, eu falo por mim, sabe? Porque eu acho tão delicado esse assunto, porque às vezes se as pessoas, né, estão paradas para escutar a gente conversando sobre isso, parece que somos detentoras desse assunto, né? Nós sabemos ser felizes. Como nós, né, passa a receita, isso, né? E de forma, eu quero assim me retirar completamente desse lugar, se caso for parecer, né? Da mesma forma. Não é isso. Então, como é delicado esse assunto, a gente falar com uma forma, de uma maneira... estamos explorando, conversando e vendo o que surge desse assunto, né? Da mesma forma, e que possa chegar ali, bater na pessoa de uma maneira, não 1 mais 1 é 2, entendeu? Não. Em forma de perguntas, de mais perguntas ainda, né? E de uma exploração de si mesmo a partir do que escuta aqui, né? Acho que isso é bem importante. Até porque entra uma questão da comparação, né? Porque fulano é mais feliz porque já alcançou tal nível, porque fulano conquistou mais bens materiais, enfim, ou porque viaja mais. Na verdade, ser feliz com o que a gente tem, ser feliz hoje, e a gente conseguir
curtir a jornada, né? Então, enquanto eu espero aquele meu sonho, como eu vou sendo feliz todos os dias? Como eu vou tornando a minha vida possível e agradável todos os dias? Como eu vou comemorando as pequenas vitórias até eu chegar na grande vitória? Então, acho que isso só para endossar, assim, para corroborar com o que tu colocou, né, Lidy? Porque não é... A questão é quando a pessoa fica parada esperando aquilo acontecer, e aquilo pode nunca acontecer, porque a gente pode até nem estar vivo lá. E o quanto eu vivi bem, o quanto eu curti minha vida enquanto eu aguardava aquilo que às vezes eu projeto lá para 10 anos na frente, né? Então, tu trazer para agora, trazer para o teu poder de comando, eu gosto disso assim, porque eu defino o que vai me tornar mais alegre hoje. Perfeito. Né? Eu posso escolher olhar para o lado mais sombrio, né, da vida, reclamar de muitas coisas, ou eu posso comemorar pequenas coisas, e isso vai me tornando uma pessoa com bagagem de ser feliz, assim, pelo menos de comandar minha vida nesse sentido. Felicidade tem a ver com autoconhecimento e com gestão das emoções? Nossa. Total. Acertei lá. Total, acertou. Tá pegando. Tô aprendendo. Olha, emoções, né? Outra palavrinha aí que a gente confunde pra caramba, às vezes, o que representa. Sim, gestão de emoções, autorregulação emocional. Esse é um ponto importantíssimo. Eu quero muito conseguir falar sobre isso, porque eu acho que esse é um dos cernes da questão, sabe? Relacionado a viver bem. Um ponto muito importante a gente compreender que viver bem é muito diferente de se sentir bem. Por mais, e eu acho que talvez esse é um mito da felicidade, né? Que você colocou. Quais podem ser os mitos? Eu acho que esse é um mito. Considerar que viver bem é sempre se sentir bem. Porque aí a gente começa a considerar que determinados sentimentos, e aí sentimentos e emoções, né? Vamos compreender que emoções são aquelas reações que o corpo manifesta relacionado a um estímulo, né? Então, se eu falo de ansiedade, é uma emoção. E como que emoção vem do nosso DNA, né? Nós nascemos com ela, nós não aprendemos a ter emoção. Nós nunca, em nenhum momento te disseram, né, Marga? Marga, para você ficar ansiosa, você precisa fazer o teu coração acelerar, as tuas mãos formigarem, dar um suorzinho, uma sudorese, tensionar os teus músculos, tá, Marga? Para você ficar ansiosa. É assim. Ninguém ensinou, né? A gente veio de fábrica sabendo ficar ansiosa, assim como veio de fábrica sabendo ficar triste, alegre, com inveja, com ciúme. Todas essas emoções, elas vêm até as primárias e as secundárias. Meio automático. Isso, vem no DNA mesmo. Sim, então, ela nos compõe geneticamente e biologicamente. Então, a emoção, ela obviamente que não se resume a apenas reações fisiológicas, ela é toda uma construção relacionada aos nossos aprendizados e memórias e vivências que desencadeiam ali o que a gente chama de emoção. Sentimento, a gente considera que é algo mais cognitivo, no sentido de que no momento em que eu consigo identificar a minha emoção, como eu me sinto, né? Então, uma criança, ela está ali tendo uma emoção, por exemplo, de raiva, né? Mas muito dificilmente ela vai conseguir definir isso, dizer, mamãe, eu estou me sentindo com raiva, né? Em um dado momento, ela vai conseguir identificar o que significa todas essas reações do corpo e comportamental, né? Mas o sentimento já precisa de um desenvolvimento um pouco mais cognitivo para você saber como você está se sentindo, nomear como você está se sentindo, e está aí um processo muito importante para a autorregulação. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque as emoções, a gente começa a considerar que, para viver bem, eu preciso me sentir bem, a gente vai começar a compreender que determinadas emoções que são desagradáveis de sentir, eu preciso eliminar. Por quê? Como eu quero viver bem, né, eu preciso, então, não sentir nenhum tipo de emoção difícil ou desagradável.
Logo, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto ansiedade, eu preciso ver uma forma de eliminar ela de tudo que é jeito, né? Então, ou ao menos fazer de conta que não estou, não posso demonstrar e não posso viver essa tristeza e essa ansiedade, porque isso seria não viver bem, porque viver bem, se sentir bem. Então, é interessante a gente compreender que viver bem é sentir, ponto, né? É você ter uma experiência, assim, de tristeza e você sentir essa tristeza, você se encontrar com ela, nomear ela, aceitar com uma certa abertura essa tristeza e considerar que se ela apareceu, se ela está aí, é porque ela vem para te comunicar algum valor de vida. Tristeza, por exemplo, aparece quando a gente perde algo de valor, né? Falando de uma perspectiva científica, digamos, das funções da emoção, a tristeza ela vem quando você tem a percepção de que você perdeu algo de muito valor. Então a tristeza ela vem para te comunicar algo. Por que eliminar, né? No momento em que você briga e acha, não, eu preciso, bye bye tristeza, não precisa voltar, né? Como a musiquinha aqui, eu não estou aqui para sofrer, né? Bye bye tristeza, não precisa voltar. Aí a gente compreende, tá, então isso é ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. É possível isso? É possível uma vida onde você nunca vai sentir tristeza? É possível uma vida onde você nunca vai sentir ansiedade? Então, é impossível ser feliz. Logo, é impossível ser feliz se for nessa perspectiva. Então, a ideia é como é importante a gente se abrir para emoções difíceis e considerar que, ok, ela está aí, ver de uma perspectiva mais observadora, né? Ela está aí, a ansiedade está aí, a tristeza está aí, eu estou sentindo ela, o que ela quer me comunicar, como eu vou me relacionar com ela, vai ser numa perspectiva evitativa, vai ser numa perspectiva, vou beber alguma coisa aqui que tem uma composição chamada álcool para inibir toda a sensação difícil do meu corpo, ou vai ser numa perspectiva, eu vou receber essa tristeza, vivenciar ela e regular ela de uma maneira que eu caminhe para viver bem. Então, acho que é bacana fazer essa distinção, sabe? De que se sentir emoções, elas vêm aí para serem reguladas, mas não numa perspectiva de evitadas, né? Eu tenho que conseguir evitar me sentir triste, evitar me sentir ansiosa para assim viver bem? Não, são duas coisas muito diferentes, né? Aí que eu acho que é aí que a gente tem essa diferença entre tudo isso que a Lid coloca e a realidade que a gente está vivendo. Porque a realidade que a gente está vivendo é de que tu não pode demonstrar tudo isso e que tu tem que colocar para baixo do tapete. Vai guardando. E o que acaba acontecendo, né? A explosão, as doenças psicossomáticas, aí acaba o corpo falando e expressando muita coisa que depois vai lá tratar com médico, com cirurgia, com remédio, mas aí da onde que veio tudo isso? Mágoas, rancores, questões que não foram acolhidas e não foram trabalhadas, processadas, né? Aonde que tu vai processar tudo isso? Numa terapia, vai para psicóloga. Eu sou uma pessoa que faz terapia. Todos nós precisamos. Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque parece assim, muitas vezes já me disseram, mas Ângela, tu é uma pessoa tão controlada, tu é uma pessoa que entende, tu é uma pessoa que ajuda todo mundo. Mas eu também preciso me ajudar. Né? Eu também sinto tristeza, eu tenho raiva às vezes do que acontece à minha volta, eu preciso lidar com isso. Né? Então não quer dizer que porque a gente tem um conhecimento a gente não sinta, e a gente tem que sentir e tem que se permitir sentir. Eu já tive doença psicossomática porque guardei emoções por muito tempo e não trabalhei elas. Então, essa é a verdade, essa é a vida real. Né? Não é tudo bonito, não é tudo pintado, colorido e tal. E aí, o que tu faz com a tristeza? Vai lá e chora no teu quarto de noite? Não. Na PNL, a gente aprende que tu tem que acolher a tua dor, acolher a tua raiva, acolher todos os sentimentos e entender justamente bem aquilo que tu falou, Lid. O que isso quer me dizer? O que eu posso aprender com isso? Qual é a lição que eu tenho para aprender? O que eu preciso fazer diferente agora para mudar esse sentimento que eu tenho, essa sensação que eu tenho antes que isso me adoeça
fisicamente. Me gere um mioma, me gere um câncer, me gere, né? Porque as emoções, elas falam através do corpo, né? Sim, Quando não ressignificadas. se tu não acolher e não trabalhar elas vão estourar no corpo. Sabe que tem um livro muito interessante que se chama Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês já ouviram falar, não vou lembrar o autor aqui, mas é incrível. Ele é, rapidamente falando, um livro onde o autor construiu um mundo em que tudo é muito perfeito e não há sofrimento, né? Então, ele desenvolveu uma maneira da pessoa, então as pessoas elas passam a não nascer mais de maneira natural, vinda de uma mulher, mas sim projetadas geneticamente ali, né? Eles projetam o ser humano. E no momento em que eles estão projetando o ser humano, eles já projetam ele preparado a querer aquilo que ele precisa querer, para que funcione bem no mundo, né? A não desejar outra coisa, a não ser aquilo que ele... Isso, para não dar errado. A ideia é funcionar muito bem esse mundo de uma maneira perfeita, onde ninguém sofre. Aí, inclusive, as crianças, quando eles formam um ser humano, então as crianças elas passam um tempo numa escola de aprendizado, onde elas começam a ser expostas, por exemplo, à morte, para que a morte não seja um motivo de tristeza, para que naturalize, por exemplo, a morte, e quando perde alguém, não sentir tristeza. O objetivo do livro é um mundo onde as pessoas não sofrem, não sentem dor, não têm absolutamente nenhuma sensação aversiva, difícil, que precisa ser, então, regulada. E eu acho muito interessante que um personagem, então, do livro, em algum dado momento, ele percebe tudo isso, né? Ele começa a ver a disfuncionalidade disso, quanto isso vai na contramão de uma vida que ele considera que pode ser mais valorosa. E ele fala uma frase que eu achei icônica do livro, que é: eu reivindico o meu direito de sofrer. Olha só, né? Ele chega pro, digamos, o dono desse mundo, né? O que administra o mundo, e fala: eu reivindico o meu direito de sofrer. Porque sofrer, o contexto ali é que ele havia perdido a mãe dele, e ele então não poderia sentir dor ou tristeza pela perda da mãe dele, né? Eu reivindico o meu direito de sofrer, porque sofrer faz parte de uma vida valorosa. A gente não quer aqui romancear o sofrimento, né? Falar de uma forma bonitinha, sofrer faz parte, porque a gente sabe que sofrer é difícil, é doloroso, né? Na hora do vamos ver, sofrer é sofrido. Mas tem uma outra questão aí, Lidy, te cortando só para complementar num parênteses, que me parece que o sofrimento é sofrido, é doloroso, e ele faz parte, como bem você colocou, mas ele também nos fortalece e nos ensina nessa perspectiva que tu traz, né? Isso. Tanto. E aí, daí tem aquele livro, só vou trazer, do Antifrágil, né? Isso, perfeito. Nesse sentido aí. Perfeito. Não, tanto que uma das dores mais sofridas é da perda, né? Perda de familiares, perda de uma pessoa. E aí tem, dentro da psicologia, vocês trazem muito isso, né? Viver o luto. Tu precisa sofrer, chorar a tua perda por um tempo. Claro que tu não vai ficar em luto o resto da tua vida, mas tu tem um tempo de processar, porque aquela pessoa faz parte da tua vida, ela compôs a tua família, teu pai, tua mãe, um filho. Eu não consigo imaginar a perda de um filho. E isso são dores muito fortes e elas precisam ser sentidas, porque se tu suprimir essa dor, né? E por que eu tô falando isso? Porque quando eu perdi meu pai, trazendo bem para realzinha mesmo, quando eu perdi meu pai, eu como enfermeira, eu precisei dar conta, né, de ajudar a atender meu pai, de deixar minha mãe bem, minhas irmãs bem, todo mundo fica bem. O que aconteceu depois de 6 meses que meu pai faleceu? Eu entrei em depressão profunda. E eu levei um bom tempo para superar tudo isso, porque eu não vivi o meu luto. Eu não tive tempo, eu tinha 2 filhos pequenos, eu trabalhava, eu tive que atender meu pai, eu tive que atender minha família, e o que aconteceu? Quando eu parei para me dar conta, eu tinha caído. E tu vê o quanto é interessante isso, porque o estresse, ele é um preditor de depressão muito maior que a tristeza.
Sim. Por mais que possa parecer estranho, como assim, né? A gente associa a tristeza à depressão. De fato, a depressão tem na sua composição humor deprimido, né? Tristeza. Mas um fator predisponente, o estresse, ele é um dos fatores que leva à depressão. Então, você viveu muito mais o estresse nesse período aí, né? Em que você deveria, né? O que seria o indicado, viver a tristeza. Se você vivesse, talvez, a tristeza, não entraria, não sabemos, né? Mas a possibilidade pode ser que o quadro de depressão não se abriria de uma maneira tão intensa. O estresse, ele é um fator preditor. O estresse é algo que mina o cérebro. O estresse é aquela reservinha que você precisa usar e de forma intermediária, de pouco em pouco, não o tempo todo. No momento em que você usa o tempo todo e cronicamente, ele é uma predisposição para o cérebro adoecer. 9 meses. Olha só. Eu parei de trabalhar para atender meu pai. Olha só. Então, e eu não chorei nesse período todo e nem depois que ele faleceu. Então, quando que eu fui chorar? Bem depois. Então, é exatamente isso. Então, na prática, a gente vive isso, a gente sabe isso. E a gente aprende. Hoje eu choro bastante quando eu tenho uma dor. E tá tudo bem, não quer dizer que eu não seja uma pessoa feliz, que a minha vida não seja feliz. Eu me permito ter momentos de tristeza dentro de uma vida escolhida para viver mais a felicidade. Só que não é possível, porque a gente não vive dentro do livro que a Lídia trouxe. Que bom! A fórmula que ela não funciona o tempo inteiro, a gente é humano. Então achei importante trazer isso, porque parece assim, todo mundo tem que passar. Eu já passei muito perrengue. Eu já tive experiência de quase morte. Eu já fui lá no céu e já voltei, já conversei com Deus, já voltei, já mudei tudo na minha vida. Então, é muito importante a gente entender que a gente é um ser humano, que todos somos seres humanos e a gente esquece disso às vezes. Parece que a psicóloga nunca tem problema. Nossa, né? Estou sorrindo agora, mas há 3 dias estava lá no túmulo do meu pai também. Tinha feito 3 anos que ele faleceu, então 4 anos, desculpa. Estava lá chorando há 3 dias, agora estou aqui rindo. Porque é isso. Exato. A vida é sobre isso. A vida é movimento, né? A gente para trazer as nossas verdades também, porque nós somos bem humanos, que nem todo mundo. Exatamente. Né? Então, quando, por exemplo, quando eu sento na cadeira para conversar com a minha psicóloga, eu acho ela plena, maravilhosa, mas eu sei que ela também se trata, com certeza. porque fora disso a gente conversa em outros momentos. Então, todos nós temos carências, todos nós temos as verdades, todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos uma ilha, nós não vamos resolver sozinhos a nossa vida. Não adianta a gente ficar escondendo, né, varrendo para lá, varrendo para cá. Não, em algum momento a gente tem que acolher a nossa fragilidade e buscar ajuda onde ela for melhor para nós. Então, às vezes é no abraço de um familiar, às vezes é dentro de um consultório, chorando e escutando um profissional que está te ouvindo sem julgamento, que vai te ajudar a fazer a melhor análise daquela situação. Então, nossa, eu sou fã das psicólogas. Já tive várias. Gurias, nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso papo. Que, meu Deus, que aula, que experiência, que vivência que nós tivemos hoje aqui nessa conversa. E eu espero que a gente possa despertar nas pessoas o que despertou em mim, estar com vocês, dividir, né, essa mesa com essa temática. E eu queria que vocês olhassem aí no fundo do olho de quem nos assiste e também de quem nos escuta, né, com esse sentimento, e deixasse para eles assim o que fica dessa nossa conversa. Profundo, né? Ai, minha mão tá gelada. O que fica dessa conversa? É para eu falar? Pode falar também, vou falar. Está aqui, né? Bom, o que fica dessa conversa, sinceramente, para mim, é uma percepção de que, de fato, viver bem não é só se sentir bem. Porque podcast, para mim, Marga,
me traz muita ansiedade. Eu sou, já cantei, já tive em palcos com o microfone na mão, agora é ansiogênico para mim falar. Por mais que eu faça, você dá uma olhadinha, né, dá uma olhadinha lá na minha rede social, né, que eu me divirto com ela, mais me divirto do que, me divirto em aspas, porque os vídeos que eu faço são todos com uma leve carga de uma cobrancinha, eu tenho uma certa ansiedade por desempenho, então um convite para entrevista, para podcast me deixa assim, será que eu vou dormir bem hoje? E o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Que eu sinto essa ansiedade. Por que eu tô aqui? Porque eu não deixei de vir, né? Porque, de fato, vir aqui, poder falar sobre e principalmente perceber que quando começa a falar, a ansiedade começa a ver, olha só, parece que o negócio não é tão perigoso assim, eu posso ir embora, né? Como aconteceu agora, ela vai indo, vai se desfazendo, porque a gente se compromete com algo que é importante e valoroso. Estar aqui, poder trocar essa ideia, poder escutar vocês, poder falar sobre assuntos que para mim assim me empolgam a ponto de eu precisar ser às vezes cortada e interrompida, porque senão eu não paro de falar, é muito valoroso e importante para mim, sabe? Eu acho que isso nos humaniza, isso é o que dá um sentido para viver, sabe? Porque senão a gente fica só naquela questão tão uma teoria, a palavra, ou aquela automática, essa é a palavra, né? Depois no corte vocês ajustem, mas fica naquela questão tão automática, né? De fazer por fazer porque eu estou sendo mandada a fazer. Cara, vamos parar um pouquinho, vamos explorar isso, é uma coisa que eu adoro fazer com meu filho também, com meu marido, a gente lê bastante, então a gente gosta, vamos sentar e vamos explorar o que pode sair da nossa mente, o que pode sair dos nossos pensamentos a respeito sobre o que a gente pensa sobre a vida e transformar em algo que a gente possa se encontrar muito mais, assim, com algo que faça sentido e dê valor. E eu acho que a gente sentar aqui é isso, né? Aí, claro, a gente se arruma, coloca uma câmera para ficar bonitinho e poder fazer disso também algo que possa ser distribuído. Isso tudo para mim é muito importante, poder conversar sobre assuntos que me tocam, sabe? Então eu vou lá, para mim é importante estar lá, por mais que há a ansiedade, né? E claro que isso também contribui profissionalmente para nós, né? Então eu vou lá, eu vou sentar lá, apesar da ansiedade, né? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, que na prática aqui compartilho uma vivência que vai em direção do que nós estamos conversando. Apesar da sensação difícil, eu me mantive no caminho do que é importante para mim. E quando a gente faz isso, essa sensação difícil chamada ansiedade, que geralmente sempre vem para nos anunciar que talvez nós estamos em perigo, ela começa a ver, não, peraí, se ela continua nesse caminho, mesmo eu aparecendo, é porque eu acho que esse caminho talvez é mais valoroso do que ansiogênico. Então talvez eu possa cair fora. E ela vai saindo fora, e a gente vai conversando e vai passando. Então, o que eu trago aqui é, de fato, descobre de uma maneira muito pessoal o que é importante e valoroso para a tua vida. E se comprometa com ações que vão em direção a isso, apesar de muitas vezes pensamentos e sensações difíceis aparecerem, sabe? Se compromete, se isso está indo em direção àquilo que você considera importante, de uma vida que vale a pena ser vivida, continua, apesar, porque conforme você vai continuando, essas sensações, esses pensamentos vão compreendendo que talvez não está sendo congruente uma coisa com a outra, acho que eu vou cair fora, né? E a gente se compromete e andando. E vai vencendo o processo, né? Tu sabe que já vou falar do que fica, mas tu sabe que essa questão da ansiedade, ela é muito engraçada, até porque eu dou várias palestras e todas as vezes, antes de eu entrar para falar, eu fico ansiosa. Isso é natural, porque a gente vai enfrentar um novo, vai enfrentar pessoas, tanto que eu não começo com alguma coisa muito significativa que eu não possa esquecer, porque no começo ali te dá 3 minutinhos ali que tu fica, parece que dá um branco e não vai sair nada. Depois a coisa, tu relaxa e vai. Então eu sempre entro com alguma coisa, uma brincadeira, alguma coisa para eu me descontrair, para poder começar a conversar o assunto que eu fui falar. Então,
Isso é humano, eu acho que isso é normal. Então a gente tem que aprender a lidar com a nossa... Identificar as estratégias. Criar estratégias para que a gente não sofra tanto ou não tenha que abandonar, quando tu diz, né? Vamos, continue, apesar de tudo ali na frente vai ficar melhor. Sempre fica. Então, assim, o que eu acho que fica de tudo isso? Que independente do mundo que a gente vive, independente das pessoas que nos cercam, das realidades que nós conhecemos e temos contato, que a gente nunca se perca da nossa essência. Você tem que ser você, eu tenho que ser eu, do meu jeito, do teu jeito, porque é só assim que a gente vai conseguir ter uma vida com verdade, é só assim que a gente vai conseguir viver a nossa vida, a nossa existência. Para que eu estou aqui? Quem sou eu? Qual é a minha essência? Qual é a minha natureza? Se eu começo a misturar todas as naturezas e quero ter um pouco de cada pessoa e quero copiar um pouco de cada coisa e quero acompanhar um pouco da vida de cada um, eu não vou viver a minha vida. Então, assim, seja feliz, viva a tua vida, construa o teu caminho do teu jeito. Eu construo do meu jeito. Eu sofro, eu levanto, eu caio, eu vou lá, eu me trato, eu dou risada, eu sou feliz do meu jeito. Seja feliz do seu jeito. Busque os caminhos que você acha que fazem sentido para você. Não o que todo mundo acha que faz sentido para todo mundo. Porque a gente não é todo mundo. Perfeito. Gurias, não tenho palavras para agradecer, né? Dizer para vocês que eu aprendi muito com essa troca, com esse compartilhamento de vivências, de experiências e de conhecimento. Dizer que com certeza a felicidade ela tá no caminho, ela tá aqui conosco, né? Tá nas coisas simples de beber um bom café, com uma boa conversa, está nas pessoas, do quanto a gente precisa também do outro, né? Nessas trocas, nessas descobertas, e que para mim fez muito, muito sentido, e eu espero que para você que nos assiste, que nos escuta, também essa conversa possa transformar a tua vida, possa agregar a tua vida, possa te inspirar também nas tuas escolhas, nos teus momentos difíceis, na tua superação. Muito, muito obrigada, e assim a gente encerra esse papo divertido, descontraído sobre felicidade.